Sejam muito bem-vindos a essa nossa nova análise. Hoje a gente vai entrar de cabeça para desconstruir, de forma totalmente objetiva, um dos raciocínios lógicos mais famosos e provocativos de toda a literatura ocidental. Uma linha de pensamento desenhada pelo brilhante C.S. Lewis. O nosso objetivo principal aqui é entender, passo a passo, a progressão implacável que o texto constrói em cima de temas gigantes, como o problema do mal, o livre-arbítrio e, claro, a verdadeira identidade da figura central do cristianismo. Para quem curte um estudo eficiente e direto ao ponto, esta exploração transforma conceitos teológicos super densos numa jornada fascinante de pura lógica. É como montar um quebra-cabeça mental. Então vamos desvendar juntos a engrenagem desse pensamento clássico. Nossa rota de raciocínio de hoje está dividida em 5 partes bem desenhadas. Primeiro, o preço do livre-arbítrio. Depois, o combustível da máquina humana. Passando por a intervenção divina. Seguindo para a reivindicação chocante e fechando com o clássico trilema de Cristo. Ponto 1. O preço do livre-arbítrio. Bom, o texto começa jogando na mesa um paradoxo clássico, daquele tipo que faz a gente parar para pensar na hora. Afinal de contas, se o universo inteiro foi criado por um ser com poder absoluto e vontade soberana, como é possível que tantas coisas aconteçam de forma flagrantemente contrária a essa vontade? A gente olha para o mundo e ele está repleto de caos, de maldade, de dor. Como essa conta fecha? A resposta que a fonte apresenta usa um exemplo incrivelmente pragmático e simples. Imaginem uma mãe que diz aos filhos que eles devem arrumar o próprio quarto sozinhos. Sabe como é, né? Se mais tarde ela volta lá e encontra brinquedos espalhados pelo chão inteiro, essa bagunça vai frontalmente contra a vontade dela. Ela, óbvio, preferia a organização. Porém, preste atenção neste detalhe. Foi a própria decisão dela que concedeu às crianças a liberdade para falharem. A liberdade, por sua própria natureza, cria a possibilidade real de oposição àquele que a concedeu. Sem essa margem para o erro, a obediência não teria valor algum, seria apenas uma obrigação mecânica. Então, o caos que a gente observa no mundo não seria uma falha de design, mas sim o subproduto inevitável de se criar seres com capacidade real de escolha. Isso ilustra um contraste brilhante na mente do autor. Pensemos num mundo de autômatos, todo povoado por criaturas que operam exatamente como as engrenagens precisas de um relógio, sem nenhuma capacidade de escolha. Honestamente, um mundo assim dificilmente valeria a pena ser criado. É simplesmente impossível conceber uma criatura que seja verdadeiramente livre e, ao mesmo tempo, seja fisicamente ou mentalmente impedida de fazer o mal. Pela própria lógica, se existe a liberdade real para escolher o bem, deve haver obrigatoriamente a liberdade para escolher o mal. É um pacote só. Um universo onde as cordas são puxadas lá de cima a todo instante, impedindo qualquer ação errada, não passaria de um teatro de marionetes cósmico. Não haveria moralidade alguma ali, apenas programação pura e simples. Para haver a virtude, é absolutamente necessário haver um risco permanente e constante do erro. E essa reflexão nos leva a uma citação que resume perfeitamente o cerne desse argumento. O texto diz: porque o livre-arbítrio, embora possibilite o mal, também é a única coisa que torna possível todo o amor, toda a bondade ou toda a alegria que valham a pena. A lógica aqui é que a capacidade de vivenciar um amor genuíno, uma bondade autêntica e uma alegria profunda requer impreterivelmente o risco absurdo da liberdade. A felicidade superior projetada para seres conscientes exige que eles se unam uns aos outros de forma voluntária. O autor até ressalta uma hierarquia fascinante na natureza. Quanto mais complexa for a matéria de uma criatura, maior será o seu espectro de moralidade. Pensem bem, uma vaca não pode ser muito boa nem muito má. Um cão já pode ser um pouco melhor ou um pouco pior. Um ser humano, por outro lado, pode ser um posto incrível de virtudes ou um tirano absolutamente cruel. E um espírito superior teria o potencial absoluto tanto para a luz infinita quanto para a malícia suprema. O risco dessa liberdade brutal foi considerado, no design do universo, um preço justo, literalmente o custo de operação, para que o amor não fosse apenas uma ilusão programada. Vamos ao ponto 2. O combustível da máquina humana. A definição da raiz de toda a corrupção humana sob essa ótica que estamos analisando vai muito, mas muito além de meros impulsos carnais instintivos ou de pequenas falhas morais do dia a dia. O texto aponta que o erro original, aquela grande falha no sistema, transmitida à humanidade por forças obscuras, foi essencialmente a ideia de rebelião através do ego. Mas o que isso significa na prática? Trata-se da ilusão mortal de que as criaturas poderiam ser os seus próprios mestres absolutos, estruturando a si mesmas como divindades independentes. O erro crucial foi tentar buscar um tipo de realização e de alegria num vácuo, completamente isolados e à parte da própria fonte que os criou.
É aquela tentativa contínua, exaustiva e fútil de coroar a si próprio como o centro absoluto do próprio universo. O ponto-chave desse conceito reside numa metáfora mecânica, que é, sinceramente, uma sacada brilhante. O argumento estabelece que nós fomos desenhadas e pensados com a mesma atenção meticulosa que um engenheiro de ponta projeta um motor de alta performance. Imaginem um carro potente. Ele foi criado para queimar gasolina, certo? Tentar fazer esse carro andar colocando água, terra ou suco de uva no tanque não vai apenas fazê-lo engasgar e parar. Isso vai corroer as engrenagens e destruir o motor de dentro para fora. É devastador. Da mesma forma, o argumento é que o espírito humano foi rigorosamente projetado para funcionar à base de um combustível muito específico, a presença divina. Simplesmente não existe outra fonte de energia no universo que seja compatível com a complexidade da nossa máquina. A gente não foi desenhado para rodar à base de sucesso, à base de dinheiro, de fama ou do nosso próprio ego. Quando se tenta, o motor inevitavelmente quebra. E qual é a consequência direta dessa falha mecânica em larga escala? Ela abrange toda a longa, complexa e tantas vezes terrível história da humanidade. É possível observar os séculos de guerras sangrentas, a brutalidade silenciosa da escravidão, o abismo infinito e doloroso das divisões de classes, além daquela exaustiva dinâmica de ascensão e queda de imensos impérios. Toda essa tragédia coletiva representa metaforicamente o ruído crônico de um motor engasgando. É a energia extraordinária da raça humana sendo queimada no vácuo, usando o combustível completamente errado. As civilizações sempre iniciam suas jornadas cheias de promessas brilhantes. Parece que tudo vai dar certo, funcionam aparentemente bem por alguns quilômetros no tempo, mas de forma matematicamente inevitável, o motor funde e a estrutura entra em colapso. O caos histórico é puramente o resultado da busca por realização, sendo abastecida pelo poder e pelo ego, ignorando a única fonte de energia para a qual a máquina inteira foi projetada. Ponto 3. A intervenção divina. Com a humanidade inteira engasgando com o próprio ego e a máquina quebrando repetidas vezes, a estratégia de intervenção teve 4 etapas metódicas. O autor trata isso quase como uma longa e paciente campanha histórica de recuperação. A primeira providência silenciosa foi embutir na raça humana a consciência. Sabe aquele senso interno universal de justiça e moralidade? Um radar íntimo que incomoda e apita, mesmo quando ninguém consegue segui-lo à risca? A segunda etapa envolve o que o texto chama de bons sonhos. É o surgimento misterioso de mitos e lendas que se espalharam por culturas pagãs isoladas ao redor do mundo todo, sempre narrando histórias enigmáticas sobre deuses que morriam e renasciam para salvar as pessoas, preparando o imaginário humano. A terceira etapa foi um estreitamento cirúrgico e tático, a seleção de um povo específico, os judeus. Foram séculos de um treinamento rigoroso e implacável para incutir neles, de uma vez por todas, a ideia irremovível de um Deus único, invisível e moralmente exigente. Toda essa vasta e complexa preparação pavimentou o cenário cuidadosamente para a quarta etapa, que foi a mais aguda e explosiva de todas. Chegamos ao ponto 4. A reivindicação chocante. Acompanhe com extrema atenção a audácia absurda desse raciocínio e o contexto onde ele se insere. Exatamente no ápice dessa preparação histórica meticulosa e justo dentro do monoteísmo mais rigoroso e inflexível que existia no planeta, surge um homem desconhecido fazendo afirmações simplesmente impensáveis. E veja bem, não eram afirmações poéticas, não eram devaneios filosóficos, e muito menos feitas num sentido panteísta, onde dizer que alguém é um com a divindade poderia ser tranquilamente encarado como uma bela metáfora de iluminação espiritual. Não, eram afirmações literais, diretas e absolutamente chocantes dentro da tradição judaica. E a mais estarrecedora delas, a que desafia de frente qualquer lógica humana comum, é a reivindicação pública de possuir autoridade final para perdoar pecados cometidos secretamente contra terceiros. É preciso parar e pensar profundamente sobre o nível insano de audácia que essa pequena premissa exige de quem está escutando. Para entender o peso disso, pensem na lógica básica do perdão que todo mundo conhece. Se alguém, de propósito, pisa com força no meu pé, eu tenho todo o direito moral e a capacidade emocional de perdoar esse pisão, certo? Se alguém entra na minha casa e rouba o meu próprio dinheiro, eu posso, num ato de nobreza, escolher apagar essa dívida e não exigir reparação alguma. Isso é normal, faz sentido. Mas imaginemos por um segundo a cena completamente bizarra de alguém que chega para uma terceira pessoa, um sujeito que nunca teve o pé pisado na vida, que nunca perdeu um único centavo e que não sofreu absolutamente nenhum dano na história toda, e essa pessoa, ilesa, simplesmente levanta a mão,
com a maior seriedade do mundo e decreta: fique tranquilo, meu filho, eu te perdoo por ter roubado e ferido aquela pobre vítima ali. A descrição mais analítica, sensata e gentil para um comportamento dessa natureza seria diagnosticá-lo no mínimo como uma insensatez cômica. Mas a grande virada de chave do argumento é essa. A figura histórica central do cristianismo comportava-se exatamente dessa maneira perturbadora, todos os dias sem a menor hesitação, ao dizer a perfeitos estranhos que os seus pecados mais obscuros estavam subitamente perdoados, sem jamais se dar ao trabalho de consultar as verdadeiras vítimas daqueles crimes. Ele criou um verdadeiro colapso intelectual para os observadores da época. Para o autor, essa atitude incabível só carrega algum mínimo traço de sentido lógico sobre uma única e extrema condição: se a pessoa falando for, de fato e literalmente, o autor invisível das leis morais que foram quebradas, sendo ele próprio a parte ofendida, a parte ferida em toda e qualquer transgressão humana já cometida na história. Na boca de qualquer outro mero mortal, tal afirmação seria apenas uma demonstração de presunção psiquiátrica sem nenhum precedente ou paralelo em toda a existência humana. O que nos leva ao ponto 5, o famoso trilema de Cristo. Analisando todos esses registros friamente, de forma racional e sem paixões, a lógica implacável que o texto constrói elimina impiedosamente qualquer meio termo. É aqui que se forma a armadilha intelectual que ficou mundialmente conhecida como o trilema. Basicamente, ficam sobrando apenas 3 opções lógicas e possíveis para explicar a verdadeira identidade dessa figura fascinante. Opção 1. Lunático. Um homem que sofria de delírios de grandeza tão profundos, tão crônicos, que estaria exatamente no mesmo nível clínico de um paciente que jura de pés juntos ser um ovo frito ou a rainha de um país imaginário. Opção 2. Um demônio. Alguém em perfeito e absoluto domínio de todas as suas faculdades mentais superiores, elaborando friamente a mentira mais arrogante, blasfema e maléfica já concebível na face da Terra, apenas para arrastar a humanidade inteira para a adoração falsa, uma maldade em estado puro. Ou, por fim, a opção 3, a afirmação colossal, por mais que quebre todas as regras e expectativas da nossa realidade material, é simplesmente a mais pura e cristalina verdade factual. O peso desse argumento é que a lógica crua simplesmente não permite a existência de uma quarta via confortável nesse gráfico. A sociedade moderna e os círculos intelectuais frequentemente buscam refúgio num caminho do meio, um lugar agradável e confortável para não precisar lidar de frente com os extremos. É extremamente comum, seja em conversas informais ou dentro das universidades, ouvir opiniões no estilo: olha, eu aceito tranquilamente que ele foi um grande mestre de moral, um filósofo super iluminado e bom, mas eu simplesmente não aceito que ele fosse algo divino ou sobrenatural. O grande golpe de misericórdia desta análise, a genialidade da coisa toda, é provar que esse meio termo pacífico é uma impossibilidade matemática, lógica e psicológica. Um homem que fosse meramente humano, feito de carne e osso normais, que dissesse as coisas absurdas que ele disse sobre perdoar pecados universais e julgar a humanidade inteira no fim dos tempos, jamais, sob hipótese alguma, poderia ser classificado como um mestre sábio. Ele seria, na melhor das hipóteses, um mentiroso incrivelmente perigoso ou um alienado terminal. A própria essência das falas registradas implodiu para sempre a opção confortável do mero filósofo bem-intencionado. E assim fechamos a estrutura deste clássico com um ultimato filosófico fortíssimo. A citação direta de Lewis não tem meias palavras. Você pode descartá-lo como sendo um tolo, ou pode cuspir nele e matá-lo como um demônio. Ou então poderá cair de joelhos a seus pés e chamá-lo de Senhor e Deus. Mas não me venha com essa conversa mole de ele ter sido um grande mestre de moral. As evidências propostas, os registros históricos destas falas e toda a cadeia lógica que acompanhamos não deixam espaço nenhum para posturas passivas, condescendência polida ou elogios pela metade. A arquitetura intelectual dessa obra nos empurra sem qualquer piedade ou rodeios direto para os limites absolutos, ou a rejeição total, baseada no horror da loucura e da malícia, ou a reverência existencial completa. A pergunta que a força incisiva deste texto deixa ecoando no ar não é simplesmente o que a gente acha dos belos ensinamentos morais ali deixados, mas sim, diante do peso dessas evidências inegáveis sobre o que foi dito e o que foi feito, qual das 3 opções do trilema se sustenta de pé.
Fica o convite para que estas ideias inquietantes continuem provocando reflexões e análises profundas no intelecto de cada um. Muito obrigado por acompanharem nossa exploração de hoje e até a próxima análise.